Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos hoje fazer uma revisão das orações subordinadas substantivas. Depois vamos fazer uma revisão das orações subordinadas adjetivas e uma revisão, já dei até as orações subordinadas adverbiais. Por quê? Porque nós estamos chegando nas últimas páginas do livro de português e ali tem uma revisão geral, né, do que foi dado durante o módulo todo. Né? Por isso que eu estou voltando aí nessas matérias aí. Ok? Então vamos lá. Então, revisão das orações subordinadas substantivas subjetivas. A oração subordinada substantiva subjetiva se liga ao verbo da oração principal. Exerce função de sujeito em relação à oração principal. Assim, a oração principal não terá sujeito. É importante que você aprenda português. É importante a oração principal que você aprenda português, oração subordinada substantiva subjetiva. A oração subordinada substantiva subjetiva começa com que é uma conjunção integrante. Tá? E para você reconhecer a oração subordinada substantiva, basta você substituir toda essa oração por isto. É importante isto. Se der coerência, se for coerente, né, ela é oração subordinada substantiva. Então, oração principal sem sujeito. Toda vez que for oração subjetiva, a oração principal não vai ter sujeito. Oração subordinada tem a função de sujeito. Verbo da oração principal sempre na terceira pessoa do singular. Então, ó. Oração principal, o verbo está sempre na terceira pessoa singular. Para descobrir se a subordinada tem função de sujeito, pergunta-se o que ou quem para o período. Então, em relação ao exemplo acima, o que é importante? Que você aprenda português, é a resposta. Logo, se trata de uma oração com função de sujeito, ou seja, uma oração subordinada substantiva subjetiva. A oração subordinada subjetiva direta e indireta. Tanto a oração subordinada substantiva direta quanto a indireta se ligam ao verbo da oração principal. A objetiva direta exerce função de objeto direto da oração principal. Então, por exemplo, eu espero que você aprenda português. Eu espero a oração principal. Que você aprenda português, oração subordinada substantiva objetiva direta. Aí você vai fazer a pergunta ao verbo. Eu espero o quê? Aí você tem resposta, que você aprenda português. Assim, oração principal sempre com o sujeito. Então aqui, eu espero, sujeito eu, sempre vai ter sujeito. Oração subordinada exerce função de objeto direto, ligando-se ao verbo da oração principal sem auxílio de preposição. Então reparem que aqui não tem preposição depois do verbo. Então toda vez que não tiver preposição, ela vai ser objetiva direta. Em relação ao exemplo acima, a oração principal já possui um sujeito que é o eu. Quem espera algo. Não há preposição ligando o verbo à oração principal, que é a subordinada, né? Logo, se trata de uma oração com função de objeto direto, ou seja, oração subordinada substantiva objetiva direta. Já a objetiva indireta exerce função de objeto indireto da oração principal. Eu aconselho a que aprenda português. Oração principal, eu aconselho, tá? Aqui aprenda português, oração subordinada substantiva objetiva direta. Repare que ela tem o que é uma conjunção integrante e tem uma preposição. Assim, a oração principal é sempre com o sujeito. O sujeito aqui é eu. A oração subordinada exerce função de objeto indireto, ligando-se ao verbo da oração principal com o auxílio da preposição. Então, está aqui a preposição. Então, toda oração subordinada objetiva e indireta vai ter que ter preposição depois do verbo. Tá? Não pode esquecer disso. Oração subordinada substantiva predicativa. A oração subordinada substantiva predicativa se liga ao nome da oração principal. Exerce função de predicativo do sujeito em relação à oração principal. Predicativo do sujeito, num período simples, é quando o núcleo do predicado é ligado ao sujeito. Como estamos estudando os períodos compostos, ele recebe o nome de oração subordinada substantiva predicativa. Então, a frase é: o fato é que os preços aumentaram. Então, toda vez que for oração subordinada substantiva, ela vai ter um verbo de ligação na oração principal. Tá? E vai começar pela conjunção integrante. Então, a oração principal, o fato é, e vai ter sujeito também. O sujeito é o fato. E a oração subordinada predicativa é que os preços aumentaram. Assim, a oração principal sempre haverá verbo de ligação. Isso que eu já falei. E a oração subordinada, ligada ao sujeito da oração, sempre é ligada ao sujeito da oração. Por exemplo, o fato é que os preços aumentaram. O que aumentaram? Os preços. Né? Esse é o fato, porque os preços aumentaram. Então, vamos lá. Em relação ao exemplo acima, o núcleo da oração principal é fato, que é substantivo. Oração principal possui o verbo de ligação ser. Qual é o fato?
que os preços aumentaram. Ou seja, a oração subordinada substantiva predicativa está ligada diretamente ao nome sujeito da oração principal, completando. Agora vamos à oração subordinada substantiva completiva nominal. A oração subordinada substantiva completiva nominal se liga ao nome da oração principal. Exerce função de complemento nominal. Então, olha só. Tenho certeza de que ela voltará. Se eu parar a frase aqui, tenho certeza, você não vai entender. Porque, olha, certeza de que? Eu vou perguntar para um nome, não para o verbo, para o nome. Certeza de que? Aí a resposta também tem que ter o de, que é uma preposição, de que ele voltará, que ela voltará. Então, oração principal, tenho certeza. Oração subordinada, de que ela voltará. Repare que na oração principal tem sujeito. Quem tem? Eu tenho, é o eu, sujeito oculto, né? Então, o termo de oração principal que precisa de um complemento é o substantivo certeza, é o nome. Por isso que ele é completivo nominal. A oração subordinada completa esse sentido, completa o sentido do nome. Atenção! Oração subordinada substantiva completiva nominal sempre se inicia com preposição, tá? Depois do nome vai vir sempre uma preposição. Cuidado para não confundir com objetiva indireta. A objetiva indireta se liga ao verbo da oração principal. Então, a objetiva indireta, depois do verbo que vem a preposição. A completiva nominal é depois do nome que vem a preposição. A completiva nominal se liga ao nome da oração principal. A oração subordinada substantiva apositiva. A oração subordinada substantiva apositiva se liga ao nome da oração principal. Exerce a função de aposto na oração principal. O aposto tem função de explicar ou resumir um termo. A Mata Atlântica, já tão devastada, pode estar condenada. Então, eu estou explicando aqui, ó, porque ela está entre vírgulas, tá? O que está sendo devastada? A Mata Atlântica, né? Então, oração principal, a Mata Atlântica pode estar condenada. E oração subordinada positiva, já estão devastadas. Então, repare, a oração subordinada substantiva positiva, ela pode vir entre vírgulas, tá? Quando explica, ou então depois de 2 pontos. Quero somente isto, que você aprenda. Então, quero somente isto, oração principal, que você aprenda oração subordinada substantiva positiva. A oração subordinada substantiva positiva se liga ao nome da oração principal. Assim, a oração subordinada sempre está isolada da principal por meio da pontuação. Explica ou resume a oração principal sem auxílio de preposição. Então, não tem preposição. Em relação ao exemplo 1, acima, a oração subordinada substantiva positiva está separada da principal através do isolamento entre vírgulas. Então, a primeira oração está sempre entre vírgulas. A segunda oração está separada por 2 pontos. Tá? Então, esse aí foi o resumo das orações subordinadas substantivas, tá? Por hoje é só, um grande abraço e até breve.